Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui para falar um pouquinho do jogo do Palmeiras contra o Internacional, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo esse será realizado amanhã, a partir das 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Vamos trazer algumas notícias do dia aqui, do Palmeiras, jogadores que podem estar voltando de lesão. Vamos poder estar integrando novamente o elenco do Abel. Falar um pouquinho também no histórico de confronto entre as equipes, os últimos confrontos entre as equipes e uma provável escalação para o jogo de amanhã. Sempre lembrando que o Palmeiras tem um difícil compromisso contra o Internacional. É uma pedra no sapato do Palmeiras, de todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, ou de todos os times do Brasil. O Internacional é o único que tem um retrospecto positivo frente ao Palmeiras. Os demais, o Palmeiras tem vantagem no confronto direto, apenas contra o Inter, que essa vantagem é da equipe gaúcha, mas com poucas vitórias de diferença e com o tempo a tendência é o Palmeiras passar e tomar frente também nesse histórico de confronto entre as equipes ao longo dos anos. Falar um pouquinho agora, começar. O Palmeiras treinou, normal. Tudo indica que o Abel vai seguir com a mesma escalação pelo terceiro jogo seguido, que vem sendo utilizado. Foi contra o Vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians no derby do Campeonato Paulista. E muito provavelmente amanhã o Abel usará a mesma equipe que vem jogando nos últimos jogos. Provavelmente poupará no domingo pela última rodada do Paulistão contra o Guarani. Notícia boa, o Paulinho intensificou o treinamento no campo. Tudo indica que está na segunda quinzena já de março, estará apto para poder voltar aos gramados aos poucos, gradativamente. Mas já é uma grande notícia, o Paulinho se recuperando. Já vimos o que o Paulinho é capaz de fazer, jogando apenas 15 minutos, e com uma perna só, né? Então, tendo um Paulinho recuperado, um Paulinho com, não digo 100%, mas um Paulinho ali uns 80%, ele vai dar muitas alegrias ao torcedor do Palmeiras. Outro jogador que também está em transição física, apto já para poder voltar à equipe, é Felipe Anderson, recuperando-se de lesão. Está treinando normalmente, já está intensificando a sua preparação física, também aos poucos já deve estar retornando para complementar o plantel do Palmeiras nos jogos. E apareceu hoje, o Palmeiras já inscreveu o John Arias, já apareceu no BID, o boletim informativo da CBF, o nome de John Arias. Se o John Arias já estivesse aqui no Brasil, já poderia estar jogando, já está com o nome registrado, já está tudo ok para a CBF e Palmeiras. Falta apenas a apresentação do jogador em definitivo aqui, mas isso é tudo questão de tempo, e assim que apresentar, John Arias já está apto para vestir a camisa do Palmeiras e também dar muitas alegrias ao torcedor palestrino. Agora vamos partir para o histórico de confrontos, como eu citei no começo do vídeo, com o Internacional tendo uma leve vantagem, o único time brasileiro que tem essa vantagem frente ao Palmeiras nos confrontos diretos. Até hoje foram realizados 105 jogos entre Internacional e Palmeiras, Palmeiras e Internacional na sua história, com 37 vitórias do Palmeiras, 27 empates e 41 vitórias do Inter. Então temos aí um desvantagem no confronto de 4 vitórias, 4 jogos, e também temos uma pequena desvantagem quando se fala em bola na rede. Nesses 105 jogos, o Palmeiras marcou 111 gols e sofreu 128. Um confronto equilibrado, um confronto duro. Sempre foi difícil jogar no Beira-Rio, nunca foi fácil. São poucas vitórias do Palmeiras lá no estádio. A gente espera amanhã também um grande jogo do Palmeiras, que entra com a mesma pegada, a mesma vontade que vem demonstrando aí nos últimos jogos, e que a qualidade técnica depois no final possa prevalecer e a gente consiga os 3 pontos, que vai ser de grande valia para a gente continuar essa caminhada firme e forte do Campeonato Brasileiro. E também com o tempo a tendência é a gente assumir também essa liderança de confrontos, no histórico de confrontos, passando o Internacional também em vitórias.
Falar um pouquinho dos últimos jogos entre Palmeiras e Internacional. Todos esses jogos realizados pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, os últimos 6 jogos entre Palmeiras e Internacional são 3 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 1 vitória do Internacional. Voltando lá em 2023, foram realizados 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Foi empate em 0-0 em Porto Alegre e vitória na volta na Arena Barueri do Palmeiras por 3-0. Em 2024, novamente jogando na Arena Barueri, o Internacional venceu o Palmeiras por 1-0 e jogando em Porto Alegre houve empate no segundo turno por 1-1. E em 2025, ano passado, o Campeonato Brasileiro, foram 2 vitórias do Palmeiras no confronto, 1-0 em Porto Alegre e uma goleada no Allianz no segundo turno por 4-1. Naquela ocasião, o Vitor Roque foi autor de 3 gols, o Palmeiras voando, jogando um lindo futebol, onde se desenvolvia uma grande possibilidade de título para o Palmeiras naquela ocasião, mas infelizmente não ocorreu e a gente já sabemos como terminou o ano e vida que segue, já estamos em 26 e águas passadas não vai mover moinhos. Então esse aí é um confronto equilibrado, um confronto duro, retrospecto é positivo, no meu modo de ver, é positivo, porque sempre é difícil, um adversário doído, um adversário difícil de se jogar, e vamos para o Sul amanhã em busca dos 3 pontos, em busca da vitória. Se não der para vencer, vamos tentar trazer um ponto de Porto Alegre, que também é importante, mas desde que o Palmeiras joga a bola, desde que o Palmeiras agride o adversário, desde que o Palmeiras tenha vontade de buscar o resultado, tudo vai dar certo e vamos caminhar para fazer um campeonato brasileiro top, um campeonato brasileiro legal, para chegar lá no fim do ano, a gente tá brigando nas cabeças. Como eu disse no começo do vídeo, eu acredito numa escalação que vai se repetir nos últimos jogos que o Palmeiras vem tendo. Então, o provável Palmeiras para amanhã, eu acredito que não terá muita mudança em relação a isso. É Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, dupla de zaga com Murilo e Gustavo Gomes, e na lateral esquerda, Piquerez. Meio campo será formado por Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan. E a dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu acredito que é o Palmeiras tem de melhor no momento, é a escalação que vem sendo utilizada nos 2 últimos jogos, tem dado certo, então vamos com o que tem de melhor para trazer um bom resultado de Porto Alegre. Como eu já disse, volto a frisar aqui, é sempre importante, é jogo duro, mas se fosse para deixar um palpite também aqui, eu acredito numa vitória do Palmeiras, sempre acreditando no Palmeiras, por 1-0 também, como ocorreu ano passado lá, um jogo extremamente difícil, mas no final o Palmeiras sai vencedor pelo placar de 1-0. Deixe esse palpite de vocês aí também nos comentários, e vamos torcer para mais uma vitória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O vídeo hoje foi esse, galera, é um pré-jogo de Internacional e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!